Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu irmão e minha irmã, Paz do Senhor a todos. Já quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal. Já deixa aí o seu like, compartilha, seja bem-vindo. Você que está chegando agora, já se inscreve aí no nosso canal, compartilha, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo quando a gente está soltando um vídeo aqui, amém? A palavra para a nossa meditação hoje se encontra lá em Miqueias 7, versículo 7, que diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei nele, no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? O texto que nós lemos se encontra lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 7, né? E aqui a gente vai entender, né, como lidar com a crise. Talvez essa pergunta seja feita por muitas e muitas pessoas ao redor do mundo, né? Nesse momento difícil. Talvez seja a pergunta que nós tantos fazemos o que fazer em meio à crise. Infelizmente, muitas pessoas que passam por crises não tiram proveito disso. Enfrentam a crise sem levar nada de bom, sem extrair nenhuma lição para a vida, sem aprender. Afinal, as crises não acontecem, meu irmão, na nossa vida por mero acaso. Deus permite que passemos por crises para nos ensinar alguma coisa. A crise, na verdade, é uma escola, né? Ela tem ali um grande valor pedagógico. O grande problema é que, na maioria das vezes, as pessoas que passam pelas crises e não tiram nada de bom delas, o fazem pelo simples fato, meu irmão, de não saberem como lidar com as crises. Não conseguem aprender com as crises da vida, pois não sabem o que fazer em meio à própria crise. Afinal de contas, que atitude, né, devemos ter para aproveitarmos a crise, para crescer, para aprender e para suportar bem os momentos difíceis que às vezes acontecem na nossa vida. E aqui em Miqueias, no capítulo 7, se a gente for ler do versículo 1 ao 7, né, Miqueias nos mostra, né, 3 atitudes essenciais que devemos ter quando estamos no meio de uma crise. Miqueias pode nos ensinar justamente pelo fato de ele estar no meio, né, em um contexto de crise. A nação ali vivia corrompida, né? É só observar o texto e veremos que estado a nação estava. Se você for ler o versículo 2, no capítulo 7, você vai ver que a palavra de Deus vai dizer que não havia mais pessoas retas. O versículo 3 vai dizer que eles praticavam o mal com diligência, ou seja, com constância. O versículo 3 diz que o juiz aceitava suborno. No versículo 4 vai dizer: a melhor pessoa era como um espinheiro, era comparada a um espinheiro. O versículo 5 vai nos dizer que não se podia confiar nos amigos. E o versículo 6 vai nos dizer que havia contenda entre as famílias. Estes são os acontecimentos relatados apenas no capítulo 7, fora os que são relatados nos outros capítulos, como falsa profecia, feitiçaria, idolatria, culto desagradável a Deus. Ou seja, o que observamos aqui é um contexto de grande caos, ou seja, um contexto de profunda crise. Mas como o profeta Miqueias reagiu diante disso? Que atitude o profeta tomou em meio a esta crise, em meio a esta situação caótica? Essa é a atitude em que nós devemos tomar quando estivermos passando por uma crise, por um deserto, por uma situação difícil na nossa vida. E a primeira atitude que ele teve foi manter o foco em Deus. O texto vai nos dizer que a afirmação de Miqueias em meio àquele caos imerso foi: eu, porém, olharei para o Senhor, na parte A do versículo 7. Aqui nós vamos ver, né, meus irmãos, que atitude extraordinária.
Em meio a uma nação que estava voltada sobre si, para o seu próprio prazer, para o seu próprio umbigo, nem pensando em buscar a direção de Deus, em ter um foco definido, Miqueias faz diferente e tem um foco. Ele decide manter sua fé, o seu foco em Deus. Meus irmãos, às vezes costumamos manter o foco em Deus somente quando tudo vai bem, quando não há crise, quando a tranquilidade reina na nossa vida. Mas quando a crise aparece, quando o caos se alastra, quando o caos se instaura, tiramos o foco de Deus e olhamos para todos os lados, procurando por uma saída, por um escape, por uma salvação. Mas, meus irmãos, quando tiramos o foco de Deus, quando olhamos para o lado, aí é que a crise não termina fácil. Aí é que a crise só piora, pois estamos olhando para o lado errado. Estamos buscando salvação em lugares que não vamos encontrar. Então, em meio à crise, é absolutamente fundamental que eu e você possa manter o foco em Deus, manter os olhos fitos no Senhor, pois assim seremos, meus irmãos, direcionados por Ele a agir corretamente e tirar proveito de crise. Isso nos lembra a comparação que o autor da carta dos Hebreus faz em Hebreus 12, né? O escritor compara a vida cristã a uma corrida na qual precisamos estar livres de todo o peso ao corrê-la e precisamos olhar firmemente para o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se não tivermos nosso foco em Deus, vamos tropeçar nesta corrida e a crise só vai aumentar. Lembro-me aqui também, meus irmãos, de um fato bíblico, desta vez registrado em Números capítulo 13. 10 dos 12 espiãs foram enviados por Moisés à terra prometida, mas voltaram com um relatório completamente fracassado, dizendo que a cidade era fortificada demais, que eles eram como gafanhotos, que haviam gigantes lá. Estes homens perderam ali o foco. Ao invés de olharem para Deus, olharam para os gigantes, olharam para as fortificações. O resultado nós já conhecemos, não é verdade? O que eu quero que você entenda é que quando mantemos o foco em Deus, nós tiramos os olhos das nossas vontades e passamos a viver pela vontade de Deus. Tiramos os olhos do nosso eu, do nosso querer, das nossas fraquezas e passamos a depender mais de Deus. Passamos a querer o que Ele quer para comigo e para com você. A luta, nós temos que aprender a lutar pela força dEle. Não oramos para mudar a vontade de Deus na nossa vida, mas para que Deus nos mova em direção à sua vontade. Portanto, é absolutamente importante, é necessário, meus irmãos, que tenhamos o foco em Deus, para que passemos pelas crises triunfantes e tendo aprendido preciosas lições. Então a primeira lição que ele nos ensina, Miqueias, é não perder o foco em Deus. A segunda atitude que Miqueias nos ensina é manter viva a esperança em Deus. A segunda atitude de Miqueias que ele nos ensina é absolutamente dependente da primeira. Quando nós mantemos o foco em Deus, nossa esperança estará somente nele. A nossa esperança em meio à crise precisa estar firmada no Senhor, que nos livra dessas crises. O profeta aguardava pela ação do Senhor para livrá-lo daquela crise. A esperança de Miqueias em Deus era uma esperança viva, confiante que Deus iria realmente agir em seu favor. Deus é o autor, meu irmão. Deus é o autor de tanto da nossa bendita e eterna salvação, quanto da salvação que tanto necessitamos em meio às crises que nos sobrevêm nos dia a dia. Há um ditado muito comum que diz que a esperança é a última que morre, mas não é assim na vida cristã, meu amado.
A nossa esperança, a verdadeira esperança, a esperança que não se desespera, mesmo em crise, essa esperança não morre. Nossa esperança não se baseia numa possibilidade, mas numa única certeza. A vida cristã é baseada em certeza, não em possibilidades. Nossa esperança é a esperança de que, quando estamos com Deus, sempre existe a certeza de um novo dia, seja aqui na terra, livre das crises, ou do lado de lá, na eternidade, gozando dos privilégios que lá teremos, meus irmãos. Às vezes, meus irmãos, em meio às crises, somos tentados a desistir, somos tentados a ceder às tentações que aparentemente nos tira ali daquela crise facilmente, mas isso só acontece quando perdemos o foco. Aí a nossa esperança se desespera e a crise só piora. Mas quando mantemos viva nossa esperança em Deus, isto prova nossa fé nele. Isto evidencia que nossa fé é verdadeira, que nossa devoção a Ele é sincera e que podemos de fato sermos chamados filhos de Deus. É notável a sequência das atividades de Miqueias para enfrentar a crise vitoriosamente. Ele mantém o foco em Deus. Isto faz com que a sua esperança permaneça viva no Senhor, isto é, gerará uma certeza. Isso gera ali uma certeza em seu coração, que é a demonstração da terceira atitude do profeta. E a terceira atitude do profeta é a verdadeira comunhão com Deus. No versículo 7, a parte C. Miqueias tem uma certeza em seu coração: o seu Deus o ouvirá. Esta é a linguagem da fé e da comunhão com Deus. Miqueias sabia que Deus era o seu único Deus. Miqueias sabia que estava incluído no pacto de Deus com seus pais. Isto ali lhe confortava o coração e lhe dava plena convicção de que seu Senhor o ouviria. Meus irmãos, o que eu quero que você entenda é que muitas das vezes a crise serve para estreitar o nosso laço de comunhão com Deus. Serve para nos mostrar que somos dependentes de Deus, que nada somos sem Ele, mas que se estamos com Ele, se mantemos nossa comunhão com Ele, podemos crer que nossas orações serão ouvidas por Ele. Estar com Deus, viver em verdade, em verdadeira comunhão com Deus, é um grande privilégio dos seus filhos. Precisamos, meu amado, aprender a desfrutar mais desse privilégio especial, desfrutar da companhia de Cristo e manter confiante a nossa confiança inabalável. Foi algo que os discípulos não fizeram em certo momento. O relato de Marcos, no capítulo 4, do 35 ao 41, nos mostra que Jesus e os discípulos estavam navegando. Jesus começou a dormir e de repente sobreveio ali uma grande tempestade e os discípulos ficaram desesperados. E quando viram que Jesus dormia, se desesperaram mais ainda e acordaram o Messias dizendo: não te importa que perecemos? E a gente sabe que Jesus ali se levantando, imediatamente Jesus desperta e repreende a tempestade, acalma o tempo e logo em seguida pergunta aos discípulos: por que não tem de fé? Quão difícil, meu amado, seria ouvir isto do nosso Mestre, se estivéssemos em verdadeira e intensa comunhão com o Senhor. Isto nos fortalece a nossa fé, mesmo em meio a intensas tempestades. O melhor jeito de lidar com as crises é tendo convicção, meu amado, que mesmo sabendo que lá de fora ruge a tempestade, está tudo bem, porque Jesus, Ele está no barco. Não devemos desejar uma vida sem crise, sem tempestade. Devemos ter grande fé e tão grande verdadeiramente comunhão com o Senhor, para que quando vier tempestades, possamos dizer: está tudo bem, Jesus está no barco. Que possamos, meu amado, de fato compreender que tempos de crise também deve ser tempo de esperança, de aprendizado e de fé e de comunhão. A crise pode passar por nossa vida. A crise ela não pode passar, na verdade,
impor nossa vida sem que aprendemos com ela. Amém? Deus te abençoe. Guarda essa palavra no seu coração. Todos fiquem com Deus, em nome de Jesus.